1 João capítulo 2, versículo 27. Escreva estas coisas a respeito daqueles que querem enganar. Preste atenção. Escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Esta semana eu venho pensando a maneira como Deus age, e eu já faz um tempo que eu tenho estudado, observado, meditado mesmo, como Deus tem, parece que uma forma de agir, uma matrix, um padrão de agir. Em toda a história da Bíblia, Deus age de uma maneira onde que Ele vai trabalhando até com que os seus personagens bíblicos, os seus heróis bíblicos, cheguem no seu desafio final, no seu destino. Essa é a palavra melhor que eu encontro. É como Deus vai levando as pessoas. Eu quero ensinar você nessa manhã como Deus trabalha de uma forma clara, como na palavra de Deus, em todas as histórias bíblicas, você vai enxergando um padrão de Deus agir. Primeira coisa que Deus faz quando Ele vai fazer algo tremendo em um lugar. A primeira coisa quando Deus faz quando Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. A primeira coisa quando Deus faz quando Ele vai fazer algo tremendo na vida da igreja. Quando Ele vai mudar uma história. Quando Ele vai mudar uma situação. A primeira coisa que Deus faz é Ele fala. Isso na Bíblia. Antes de Deus libertar o povo de Israel, Ele vai e fala: eu vou libertar o meu povo. Ele diz, antes dele estabelecer um rei, segundo a vontade dele, muitos anos antes, Jacó é usado por Deus, lá em Gênesis capítulo 48, para dizer, de Judá sairá um cedro. A maneira como Deus trabalha, a forma como Deus trabalha nas nossas vidas, e Ele continua, Deus não mudou. Ele primeiro fala, profetiza, Ele diz o que Ele vai fazer. Então eu tenho uma notícia para te dar. Quando Deus fala que Ele vai fazer alguma coisa, Ele já começou uma grande obra na sua vida e na minha vida. Esse é um padrão da palavra de Deus. Quando Adão e Eva, olha, vamos pensar na vida de Jesus, amém? Vocês estão entendendo? Quando Adão e Eva pecou, Deus na sua palavra já profetizou em Gênesis, dizendo, olha, o filho da mulher pisará na cabeça da serpente. Passou-se anos, milhares de anos, mas na hora certa, no momento certo, a palavra do Senhor se cumpriu, a estrela começou a brilhar, os magos sabiam que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo. A maneira como Deus trabalha na sua vida, primeiro Ele fala. Eu não estou dizendo que Deus vai falar só em profecia, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Ele fala no seu coração, Ele fala ao seu redor, Ele fala através das pessoas, Ele fala através de situações que você vive, mas Deus avisa antes. Esse é o processo. Depois, e aí que entra a mensagem de hoje, o que eu quero pregar para você e para mim. O que acontece? Depois que Deus fala, Ele então unge aquela pessoa, unge aquela situação, aquele momento, para que ela aconteça. Esse é um padrão na palavra do Senhor. Irmãos, o que Deus faz na minha vida? Faz com você também. Ele fala, vou fazer uma grande obra. Você não vê nada. Não tem grande obra, não tem ação, não tem mudança. Depois disso, você começa a perceber que Ele derrama uma unção para que aquela grande obra aconteça na sua vida. Ele derrama uma unção para que você comece a exercer aquilo que Ele chamou você para fazer. Primeiro Deus fala, depois Ele unge você para que aquilo comece a acontecer. Vou mostrar para você isso na Bíblia que você vai entender que é um padrão. E você precisa entender isso. Porque muitas pessoas acabam desanimando nesse padrão. A unção que eu estou chamando aqui é essa capacitação. É esse poder sobrenatural. Para que algumas coisas aconteçam na nossa vida segundo aquilo que Deus falou. A unção precede muitas vezes a realização. E essa é a história em que Deus me pegou essa semana e eu quero compartilhar com você. Muitas coisas Deus tem falado ao nosso respeito, ao respeito dessa igreja, a seu respeito. Isso Deus tem falado. E Deus antes de fazer, primeiro Ele fala. Depois Ele capacita. E eu creio que uma unção poderosa, uma capacitação poderosa já chegou nas nossas vidas. Porque João diz, vocês foram ungidos por Deus e a unção dEle permanece em vocês. Agora, o que as pessoas precisam entender, e eu preciso entender, e às vezes a gente não consegue entender, é que a unção, que é esse facilitador de Deus,
vem antes de você concretizar os seus propósitos, o seu destino. E muitas vezes a gente não entende. Por exemplo, imagine aqui comigo, como é que seria a vida de José, Pedro, fazendo as obras que eles fizeram, José no Velho Testamento e Pedro no Novo, se não houvesse uma capacitação sobrenatural? Por exemplo, como é que José governaria o Egito se não houvesse uma capacitação sobrenatural? Você consegue imaginar, por exemplo, uma outra pessoa sem uma capacitação dada por Deus, como Moisés, para tirar o povo de Israel do Egito? Mas antes de tirar o povo de Israel do Egito, Deus falou que ia tirar o povo. Depois ele capacitou. Deu para entender? E sabe o que as pessoas não querem que você saiba? E é isso que a Bíblia está falando em 1 João capítulo 2, versículo 17, ele está dizendo assim, que ninguém vos engane, já há uma unção, uma capacitação sobre a vida da igreja e sobre o povo de Deus, você já tem essa capacitação, e algumas pessoas estão dizendo, não, eu tenho a capacitação, eu sou, você não é. Eu venho dizer para você que ninguém te engane, Deus profetizou que a igreja dele seria poderosa nessa terra, Deus falou que ele levantaria uma igreja avivada, uma igreja cheia da presença dele, ele disse que seria segundo o coração dele, ele falou primeiro e depois ele ungiu aquilo que ele quer fazer com a igreja, e essa capacitação já está sobre nós, meu irmão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora deixa eu explicar isso de uma forma mais clara para aqueles que estão começando na fé. Pensa na vida de Jesus. Gênesis 3 fala, da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Milhares de anos passam, vem uma estrela, a estrela avisa os reis e os magos lá da época que Jesus vai nascer, amém? Estão entendendo? Jesus é o Filho de Deus, eu sei disso, e ele nasceu como Filho de Deus, mas quando ele recebe a capacitação dele, é no batismo. No batismo ele diz assim, este é o meu servo em quem me comprazo, e vem sobre ele o que? Uma pomba, vem uma capacitação, amém? Aí entre a unção e a realização do desígnio e o destino de Jesus, há o quê? Um tempo. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Há um tempo. Preste atenção, você precisa aprender isso, meu irmão. Eu preciso aprender isso, porque isso é muito poderoso para a minha vida. Vamos pegar na vida de Davi, uma coisa que eu nunca entendi na vida de Davi. Deus fala na palavra que ele ia levantar um rei segundo o coração dele. Primeiro ele fala. Depois, você não entende isso na Bíblia, eu nunca entendi, pelo menos eu, porque você tem que entender isso na forma espiritual. A Bíblia diz que Davi é um menino que está pastoreando, amém? E a gente acha que Davi é ungido por Samuel depois que derruba o Golias, depois que ele já é envolvido no palácio, mas não é assim. Quando Davi ainda é um menino, está lá, não tem Golias, não tem ninguém, Deus fala que vai levantar um reino. Primeiro Deus profetiza, diga comigo, primeiro Deus fala, depois ele unge. Aí ele pega ali, Davi, amém, meu irmão? Samuel fala, mas não dá para ungir rei Davi, porque Saul está no trono. Saul está no trono. Entenda isso que eu vou ministrar na tua vida. Mas Deus manda, vai ungir Davi. E aí eu nunca entendia isso. Deus vai e unge a vida de Davi. Aí você acha, não, Davi vai sair dali e vai ser agora o rei. Ele é o rei? Não é o rei. Ele vai agora enfrentar Golias. Ele já era ungido rei, mas ele vai enfrentar Golias. Ele enfrenta Golias, depois ele vai parar no palácio. Antes disso, ele vai tocar harpa para Saul e acalmar os demônios. Mas ele era ungido rei. Por isso Deus me deu uma palavra hoje. Querido, nós já somos ungidos para aquilo que o Senhor destinou à nossa vida, meu irmão. Ainda que você esteja numa caverna, preso, Deus já ungiu você. Porque Davi, ungido rei. Acho que você não está entendendo o que eu estou pregando. Estou viajando, né? Dá para entender o que eu estou pregando? Ele está na caverna, meu irmão. Mas ele é o quê? Eu não sei quem ele é. Porque se eu olho no plano natural, ele é um fugitivo. Se eu olho no plano natural, ele é apenas um bandido escondido. Se eu olho no plano natural, ele é um homem perseguido. Mas havia na vida dele uma unção de rei, uma unção sobrenatural. Quem ele é? Aliás, melhor, quem você é? Não entende isso? Quem ele é? Um fugitivo.
mas no plano sobrenatural, ele já era o rei de Israel. A unção precede o destino. Se você quiser outro exemplo, eu lhe dou outro exemplo. Esse é um padrão, nós precisamos entender esse padrão, porque Deus sempre age assim. A Bíblia diz que vai tirar o povo de Israel do Egito, e ele vai levantar um servo para fazer isso. Ele diz: eu ouvi o clamor. Aliás, ele já tinha dito a José que ele ia tirar o povo de lá. Já tinha se passado 400 anos. Deus levanta Moisés, eu não sei como, mas Moisés sabia que era ele. Porque a palavra de Deus fala que Moisés desce e vai libertar o povo com as próprias mãos, e aí ele mata o homem, ele acha que as pessoas vão reconhecer lá o egípcio, vão reconhecer, os hebreus vão reconhecer. Está entendendo a história ou não? E ele tem que fugir. Ele parte 40 anos de Israel, 40 anos no deserto, 40 anos escondido. Deixa eu explicar. Ele já havia uma unção sobre a vida dele. Ele já sabia que ele era o escolhido para retirar o povo, mas ele ficou 40 anos no deserto. 40 anos depois, e essa é uma lição que Deus me dá nessa manhã, segura, guarda, não importa onde você está, não importa a fase da vida que você está vivendo hoje, não importa se você está numa caverna ou se você está num deserto, a unção de Deus está ativada na sua vida ainda, a unção de Deus está ativada na nossa vida. Você pode dizer isso, glória a Deus, porque é uma unção, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus, há uma unção ativada sobre a minha vida, não importa a fase, o momento que eu esteja. Aleluia. E tem outra coisa, o segundo, Deus não esquece a unção que Ele derramou. Você pode esquecer, você pode dizer: ah, Deus não vai me usar mais, Deus não vai me usar mais. Mas você sabe que Deus te chamou para um destino, Deus chamou essa igreja para um destino. Ele não cria nada sem um propósito, Ele criou você para um destino. E você diz: essa unção não está mais em mim. E Deus vem até você, até o teu deserto, numa sarça ardente, para dizer: ei, eu coloquei uma unção, volta lá e faz a obra que eu mandei você fazer. Aleluia. Quantas vezes eu já cheguei num momento da minha vida onde as portas pareciam fechadas? Estou falando de mim. Mas Deus diz que tem uma unção. Primeiro Ele profetiza, depois Ele capacita. Ainda que você não saiba, Ele já te capacitou. Quando foi a capacitação? Não sei, mas eu sei que Ele foi capacitado. E aí você pode até esquecer e sair por aí e dizer: não, Deus não vai fazer mais isso na minha vida. Mas Ele vai até o deserto onde você está, se manifesta numa sarça e diz: vem aqui que nós vamos fazer a obra que nós tínhamos para fazer, e eu vou usar você ainda. O que a gente precisa entender é que há um padrão. Do momento que Moisés é capacitado até o momento que ele vai libertar o povo, 40 anos se passou. Mas há um padrão. Vou dar outro exemplo. Na Bíblia, podia falar de Abraão, mas vou falar de José, que eu gosto muito, que é um dos personagens bíblicos que eu mais gosto. Se é o que eu mais gosto, se não é o que eu mais gosto. José. Para mim, José é um exemplo de vida, homem curado. José tem um sonho, certo? Nesse sonho, ele vê o seu papai, sua mamãe e seus irmãos se curvando. Deus fala, primeiro Deus fala, e ele conta esse sonho. A família dele não gosta nada do sonho, mas Deus vai derramando a capacitação sobre ele, a unção sobre ele, e ele vai então parar no meio do Egito, e no Egito ele fica lá preso, na cadeia. E essa é uma lição que eu tenho na minha vida. Deus ungiu a vida de José para salvar a família dele da fome e preservar o povo de Israel. É isso que a Bíblia diz: eu mandei você. Ele fala isso no final da vida dele: eu mandei você na frente para você salvar a sua família. Há uma unção para você salvar, um destino preparado por Deus para você salvar. Você não está aqui à toa. Ainda que ele estivesse preso na cadeia, e o destino dele parecia que não poderia ser cumprido, dentro da cadeia, Deus tira ele, a unção está ativada, e ele vai cumprir o destino que Deus chamou ele para fazer. Meu irmão, minha irmã, descubra isso na sua vida. Se Deus tem falado com você, Ele já começou o primeiro passo. Se Ele tem capacitado você, você já sente a unção, porque ela já está em você, comece a se preparar, porque você está na direção do destino que Deus chamou você para cumprir nessa vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão?
E por que a gente precisa entender isso? Quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim, mas e daí? E daí que muitas pessoas, por não saberem disso, desistem na profecia. Deus falou que ia fazer da tua vida. Você fala, Deus falou, Ele vai cumprir. Mas não buscam a unção e a capacitação. Você não entendeu. Deu para entender? Você fala, Deus falou. Se Deus falou que você ia ser um pastor, comece a jejuar, comece a orar e vai buscar capacitação do alto, meu irmão. Se Deus falou que ia fazer de você um grande empresário para doar, para ser alguém que alimentasse vidas, dobra o teu joelho e busca, porque vem a unção. Agora, se você já recebeu essa unção, quantos creem que já receberam essa unção? Levante sua mão aqui, dê um glória a Deus, querido. Você recebeu essa unção? Eu já vi muita gente fazer como Moisés fez. Desanimar, negar, questionar. Achar que porque está numa prisão, está numa cadeia. Ou achar porque está num deserto, no momento da sua vida, aquilo não vai acontecer mais. Desisto. Eu vou parar de sonhar. E aí nesse processo da unção até a realização, eu fico imaginando Davi na caverna, José no presídio. Meu irmão, eu fico imaginando, por exemplo, Pedro. Imagina Pedro pregando para 3.000 pessoas sem unção. Não, vou fazer diferente. Imagina qualquer um de nós sem unção, falar para 3.000 pessoas e querer que 3.000 pessoas ou mais se convertessem. Só 3.000 se converteram, né? Você precisa dessa unção. Você precisa dessa capacitação. E quando Deus derrama essa capacitação na nossa vida, você abre a boca e o Espírito Santo facilita e abre as portas, meu irmão. E muitas vezes entre você chegar aqui e o seu destino, que Deus já ungiu você, Ele já falou que ia fazer, tem um processo. A unção precede a realização. Mas isso não quer dizer que você não está indo na direção do seu destino. A palavra de Deus me diz isso, que quando Deus ungiu essa igreja aqui, você que é Aquiles, ungiu essa igreja, aliás, esse ano foi um ano especial, porque esse ano nós tínhamos um tema muito louco, muito fora do padrão. Qual era o nosso tema? Vivendo uma nova unção. E o ano todo nós fomos buscando essa nova unção. Fizemos retiro, vigília, acampamento. E eu não entendia isso. Porque eu não entendia isso. Eu não entendi o que eu estou pregando para você. Mas hoje eu entendo que uma nova unção chegou nessa igreja aqui. E a unção precede o destino. A unção precede. Você pode dizer, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada. E você não vai ver mesmo. Porque nos olhos naturais você pode ver um presidiário como José, você pode ver um homem no deserto como Moisés, um simples pastor. Você pode ver nos olhos naturais um fugitivo na caverna como Davi. Mas nos olhos sobrenaturais, sobrenatural de Deus, sobre a unção de Deus, eu vejo um rei, eu vejo um governador, eu vejo um libertador do povo, porque sobrenaturalmente já está a unção na vida daquele povo, assim como está a unção na sua vida nessa manhã. Você precisa entender, Deus ungiu, vai na direção do seu destino, meu irmão. É muito sério isso. Por que é muito sério? Você vai entender. Quantas pessoas eu conheço que têm uma unção poderosa, mas não vão na direção do seu destino. Eu canto. Deus falou que ia me usar. Paga o preço. Continua na direção do seu destino. Deus falou que ia fazer uma coisa grande na minha família, mas eu não estou vendo nada. Deus disse que havia uma unção na minha família, e eu não estou vendo nada. Paga o preço. Mas pastor, o senhor não sabe, eu estou no deserto. Mas é assim mesmo. Entre a unção e o destino, tem deserto, tem presídio. Você já entendeu. Você já entendeu. Há um processo.
E o que nós fazemos muitas vezes? Nós achamos que Deus não está fazendo, que Deus não está cumprindo a promessa, que Deus não está levando a gente na direção. Mas eu vou dizer para você, pelos olhos naturais você não vê, mas se você ativar os olhos sobrenaturais, os olhos espirituais, você vai ver a sua vida já cumprindo o destino. Quando Davi era rei, meu irmão, explica para mim, quando ele foi realmente rei? Quando ele subiu no trono? Não, para mim não. Ele foi rei o dia que Deus disse: vou ungir alguém da casa de Jessé. E passou um, e passou dois, e passou três, e acabou os filhos. Não tem um no campo, traz ele. É esse, porque eu não vejo, diz o Senhor, como os homens vê. Eu vejo o coração, eu não vejo a aparência. Ali Deus já tinha determinado na vida dele. Esse é o rei de Israel. Meu irmão, as pessoas não querem que você saiba disso. Verdade. Porque é muito melhor você achar que eu sou ungido. Acho que você não entende isso, né? É muito melhor eu dizer: olha, uma unção só sobre mim. Mas a Bíblia está dizendo aqui, querido, que Deus ungiu você. E ainda você pode ser que não se veja, mas você já é. Você já é. Você já é. E a palavra de Deus está dizendo assim: ninguém te engane, já há uma unção sobre você que permanece, vive por essa unção, siga essa unção na tua vida. Posso ouvir um glória a Deus aqui, meu irmão? É um padrão. Você olha para a vida de Abraão, sai da tua terra e ser tu uma bênção. Primeiro Deus fala: vou fazer de você uma grande nação. Quantos filhos, milhares de filhos Abraão tem? Estéril, nenhum. Nasce um. E Deus falou que ele era ser o pai de uma grande nação. E eu fico imaginando Abraão andando e falando assim: eu sou um pai de multidão. E do lado dele só Isaac. Eu sou o pai de multidão. Há um momento da unção, onde ele tem que pegar aquele Isaac e colocar na pedra. Sacrifica o teu Isaac. Não é assim? Ele tem um filho. Que hora que ele é um pai de multidão? Para mim, a hora que ele é um pai de multidão é quando Deus diz: vou fazer de você um pai de multidão. Hoje eu vejo você, vejo essa igreja, pai de multidão. Mas só tem um filho. Não importa. Não importa o que Deus disse que ia fazer. Porque primeiro Deus fala, depois Ele unge. E depois até o teu destino tem um passo. Você vai apanhar, pastor. Você vai sofrer, obreiro. Você vai passar por luta. Vai ter dificuldade. Vai ter momento que você não tem grana. Mas eu sou um rei. É um rei, mas é um rei na caverna. Mas você já é, porque já existe uma unção sobrenatural na sua vida. O problema é que quando a gente não sabe disso, muitos Moisés, Josés, Abraão, não conseguem entender isso, e eles vão desistir antes de cumprir o seu destino. Porque não entendem esse processo de Deus. Eles não entendem o processo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles dizem: Deus falou e aquela promessa não se cumpriu. Alguns até esquecem da unção que receberam. Esquece. Acho que não era real. Há um chamado, sabe? Aquela capacitação. Deus chamou você para fazer algo tão diferente, e você tentou fazer, e a porta bateu, a porta fechou, e você acaba esquecendo disso. Você fala: acho que não vai acontecer, não vai mais. E nesse processo que a gente começa a esquecer, a gente vai abandonando e vai desacreditando de tudo que Deus falou. E o que é triste é que às vezes Deus vai até você na sarça, e ao invés de você ter uma atitude como a de José na prisão, faz a barba e sai, você
fica discutindo com a sarça. Ele falando, não, eu não sei, eu não sou capaz, eu não tenho condição. Há duas coisas que eu quero colocar no seu coração hoje. Alguns desistem nesse processo. Palavra, unção, destino. Vão desistir. Outros vão dizer assim, tudo o que me aconteceu na minha vida até agora é para cumprir o destino que Deus me chamou para fazer. Você entende isso? Todas as dificuldades que eu passei, foi um jeito, foi a universidade. Foi a universidade que Deus me colocou, porque a minha vida, em momento nenhum, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, em momento nenhum, querido, saiu do destino que Deus havia traçado para as nossas vidas. Você tentou abrir uma porta, aquela porta não abriu, e você achou que você era um fracasso, e na verdade era Deus dizendo, não é essa porta, é para lá que você tem que ir. Você tentou fazer uma coisa, fazer outra, e aquilo não deu certo, e Deus falou assim, porque eu tenho um propósito para você, e Deus vai direcionando. Se você confia nele, se você acredita nele, se você entrega o seu caminho ao Senhor, Ele endireita as tuas veredas e a tua vida ainda está na direção do teu destino hoje, agora, não importa o lugar onde você está, a tua vida continua ainda na direção do teu destino e ela é sobrenatural, meu irmão. Aí você diz, mas para mim nunca foi fácil. Não foi mesmo, e não era para ser fácil, porque é sobrenatural. Aí você diz, não, mas o caminho mais lógico, biblicamente falando, era Davi ter casado com a moça, com a filha de Saul, e tomar o reino. Mas não deu certo. A inveja de Saul não deixou, o espírito estava nele, não deixou. Mas é assim mesmo, porque ainda está cumprindo o seu destino. Davi, você vai ser um rei segundo o coração de Deus. Mas você precisa entender, essa unção e essa capacitação já está na tua vida, meu irmão. Você precisa entender que Deus já derramou essa unção. Aí você fala, mas eu não sou, eu não faço. Não faz mesmo, porque entre a unção e o destino tem o deserto, mas Deus continua te direcionando ao destino que Ele te chamou para viver. Agora, tome cuidado com a incredulidade, porque é ela que rouba isso do seu coração. Eu quero profetizar algo aqui na vida dessa igreja e vou terminar. Foi muito rápido. Eu estou indo. Eu estou, você está, Quírios está. Diga assim, Quírios. Você está indo para o destino que Deus tem para você. Tudo o que você acha, querido, que não deu certo, era um jeito de Deus te ensinar. Tudo. Eu dou um exemplo para vocês, está falando dessa reunião, foram 15 minutos de reunião. Se eu não tivesse passado por muitas reuniões e apanhado muito e perdido muitas coisas, eu não faria uma reunião em 15 minutos. E eu ia fazer uma reunião de 2 horas e não ia sair de lá. Você entendeu? Porque você apanha, você aprende. A universidade de Deus, que Ele está no processo. Agora deixa eu dizer, as pessoas vão dizer para você, fique preparado, elas vão dizer, eu imagino Davi na caverna, ele ouvindo assim dos amigos dele, esquece isso, tem um rei com um exército inteiro te perseguindo, tira essa unção da tua cabeça, rapaz, nem conta para ninguém que Samuel tinha um rei, porque senão você vai morrer rapidinho. Você entende o que eu estou dizendo? As pessoas vão dizer para vocês, o teu dom não é legal, eu não sinto tanta unção com você assim. Elas vão dizer. Primeira prova minha na faculdade, faça a prova, entrega a matéria, o professor escreve assim, como um cara como você, que tem um irmão que tem, meu irmão é muito conhecido, e tem um pastor que tem, eu era ovelha de um pastor muito conhecido também, pode fazer um trabalho tão ruim como esse. Eu respondi para mim, eu não sou meu irmão nem meu pastor, eu estou no primeiro ano, primeiro mestre. As pessoas vão dizer coisas horríveis para você, mas não importa o que elas digam, querido, não pode arrancar a unção que está sobre a sua vida.
Você entende isso? Elas podem dizer para você: "Ih, não é legal. Não é legal." Não importa. Aquilo que o Deus ungiu, ainda que você não esteja sentado lá, você não esteja no lugar, você já é no mundo sobrenatural. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte, querido. Você entende isso que eu estou ensinando? Porque quantas vezes as pessoas vão dizer para você: desacredita nessa unção, desacredita no que Deus te capacitou. Faça aquilo que Deus capacitou você, porque você ainda está indo no seu destino, e você vai chegar no seu destino. E as pessoas vão dizer: muito ruim, foi muito ruim. Essa pregação hoje foi muito ruim. Você não está bem, você não estava legal. Me lembro uma vez que eu saí do púlpito aqui, faz muitos anos já, desci, ministrei o louvor, chegou uma irmã ali para mim, parou lá no último banco assim, olhou bem bravo para mim e falou assim: "Por que você ministra louvor?" Eu disse: sei lá. Aí ela falou: "É muito ruim. É muito ruim. Você não canta nada." Mas eu vou dizer como eu me vejo, irmão. Nos olhos naturais eu sei, mas no sobrenatural de Deus. Você olha para os olhos naturais de você hoje, e você talvez esteja se sentindo um fracasso. Está duro, está sem R$1 no bolso. Entendeu? Passando uma luta. E é luta no trabalho, é luta em casa, é luta na igreja, é luta no trabalho, é luta em casa, é luta na igreja. E os dentes dói, e o cabelo dói. Não é assim? Nem sei se cabelo dói, mas cabelo dói também. E as pessoas estão vendo você assim: "Ai, tadinha, tadinho, coitadinho." Mas como você se vê no sobrenatural? Se você se vê como rei e sacerdote, se você se vê como alguém que está indo na direção do seu destino, que tudo que você apanhou na tua vida foi para te levar para lá. Fica de pé no teu lugar e assume o destino que Deus deu para você, querido. Se você crê nisso,